Antes de mergulhar nessa história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Era uma noite quente de verão de 1969 na cidade de Nova York, um verão em que a cidade parecia vibrar com energia bruta. As ruas, saturadas de calor e barulho, foram palco de manifestações, comícios e lutas. Os jovens, revoltados, exigiam mudanças, justiça e igualdade. Slogans de direitos civis ecoaram pelo ar, carregados por vozes cheias de fúria e esperança. Esse vento de revolta soprou por toda a América, de Washington ao Harlem, mas para Mike Tyson, naquela noite, a cidade respirava como nenhuma outra. A mesma cidade que fervilhava de vida parecia ter se tornado estranha para ele, cheia de contradições. Enquanto corria pelas ruas do Brooklyn, ele percebeu, por trás da excitação da revolução, uma realidade muito mais sombria. Com apenas 10 anos de idade, Mike ainda estava longe de compreender a extensão dessa revolução que ecoava em seu país, mas sentia, no fundo, o clima carregado de injustiça. Ele era apenas um menino, inocente de muitas coisas, mas consciente o suficiente para saber que a cor de sua pele e a de sua mãe, Lorna, significavam algo muito diferente neste mundo. Lorna foi seu modelo, uma força da natureza, uma mulher forte e corajosa que sempre soube como proteger seus filhos dos perigos da rua. Mas naquela noite, uma forma de violência que ele ainda não conhecia iria bater à porta do seu mundo. Lorna era o pilar da família, um pilar forjado pelo sofrimento, mas também por uma profunda dignidade. Ela não tinha escolha na vida. Ela cresceu em um bairro onde a pobreza, a violência e o racismo eram generalizados. Mas o que ela mais prezava era seu amor pelos filhos, seu desejo de vê-los superar tudo o que ela mesma havia vivenciado. Ela os ensinou a se manterem eretos, a nunca se deixarem abater pelos preconceitos e pelas duras consequências da vida. Seus olhos, negros e profundos como um oceano, tinham visto tanta coisa: promessas quebradas, sonhos despedaçados, mas também gestos de solidariedade e resistência. Naquela noite, ela foi ao supermercado, como em todos os dias. Ela não tinha nada de especial para fazer, exceto encher a cesta da família com o que podia pagar. Era um gesto trivial, até banal, mas, ainda assim, naquele bairro do Brooklyn, esse gesto a colocaria no caminho de um confronto que viraria suas vidas de cabeça para baixo. Lorna caminhava calmamente pela calçada, com a cesta nas mãos, sob as luzes neon cansadas da loja da esquina. As ruas estavam cheias de barulho, desde discussões animadas até rádios crepitantes e motores de carros ronronando no calor. A princípio ela não percebeu o policial que a seguia a alguma distância. Mas quando ele se aproximou, sua atitude agressiva não deixou dúvidas. Era o policial Johnson, um policial branco que patrulhava regularmente o bairro. Isso não era novidade para Lorna. Ele era conhecido por seu comportamento desdenhoso e ar de superioridade, uma atitude que muitos moradores negros do bairro conheciam e evitavam. Mas naquela noite, ele estava prestes a cruzar uma linha invisível que separava a simples provocação da violência física. "Ei, você, pare!" gritou o oficial, aproximando-se abruptamente. O tom dele era seco e autoritário, como se ela tivesse cometido um crime enquanto caminhava por aí. Lorna se virou lentamente, com o rosto calmo, mas já tenso pela habituação a esse tipo de situação. Ela aprendeu a nunca responder a provocações, a manter a calma e a manter a dignidade. Mas naquela noite, algo em seus olhos traía uma fadiga silenciosa, um cansaço profundo que vinha de muitos anos de humilhação e injustiça. "Vou só ao supermercado, senhor. Nada mais", ela respondeu baixinho, com o olhar fixo nele, mas evitando confronto direto. O policial Johnson, longe de acalmar a situação, aproximou-se ainda mais, seu olhar se tornando ameaçador. "Estou dizendo para você parar", ele rosnou, dessa vez mais agressivamente. Ele observou a postura dela, como se a julgasse, como se a presença dela fosse um defeito que ela tivesse que justificar. Foi mais do que apenas uma interação. Era um cheque. Ele queria marcar seu território, para lembrá-lo de que ali, naquele bairro, somente ele tinha o direito de dar ordens. Mas Lorna, exausta por anos de opressão, não cedeu. Ela não respondeu imediatamente. Ela baixou a cabeça por um momento, a tensão em seu corpo era palpável, como a de um animal encurralado. Ela já sabia que estava condenada não por um crime, mas simplesmente por ser negra, mulher e pobre em um país que nunca lhe daria plena humanidade.
Então, sem aviso, o policial Johnson investiu contra ela, agarrando seu braço com força. Lorna, que não esperava, caiu para trás e se viu de joelhos na calçada, com a cesta se espatifando no chão, ovos quebrados e vegetais esmagados. Ela nem teve tempo de se endireitar antes que o policial começasse a rir com desprezo, achando que tinha o direito de tratar uma mulher negra como um mero objeto. O que você acha, hein? Você não vale nada, ele zombou, olhando para ela com desdém. Lorna, com o rosto voltado para o chão, sentiu uma vergonha ardente invadi-la. Ela foi humilhada publicamente, não porque tivesse feito algo errado, mas porque ela existia, porque era mãe de Mike Tyson, um garoto negro, um garoto para quem a sociedade só tinha espaço para dor e amargura. Quando Mike chegou ao local, a imagem que o esperava ficou gravada em sua mente como uma cena irreal, quase irreparável. Sua mãe, Lorna, estava deitada no chão, com os braços cruzados, como se quisesse se proteger da brutalidade que acabará de receber. Seu rosto, normalmente marcado pela calma e sabedoria, agora estava marcado pela dor física, mas ainda mais por uma profunda humilhação. Seus olhos, normalmente cheios de calor e gentileza, agora estavam cheios de confusão e vergonha. Foi como se a alma de sua mãe tivesse sido atingida junto com seu corpo, como se o amor, a força e a dignidade que ela sempre personificou tivessem sido repentinamente varridos pela violência cega de um homem decidido a lembrá-la de seu lugar. Mike congelou por um momento, com a garganta apertada e as pernas pesadas como chumbo. Ele estava acostumado a ver sua mãe enfrentando adversidades. Ele sempre a viu lutar com uma resiliência feroz. Mas ali, ao vê-la caída na calçada, um novo sentimento invadiu seu coração, um sentimento que ele nunca havia sentido antes: raiva. Não era uma raiva fria, mas uma raiva ardente, uma raiva visceral, nascida de uma injustiça que ele havia observado com seus próprios olhos. Este policial, este homem vestido com um uniforme que supostamente simbolizava a lei e a justiça, tinha acabado de quebrar algo muito mais precioso do que a integridade física de sua mãe. Ele tinha acabado de quebrar a alma dela, a de uma mãe que sacrificou tudo o que tinha para criar seus filhos em um mundo que não os queria, a de uma comunidade lutando por sua sobrevivência diante da opressão sistêmica. Mike era apenas uma criança, mas aquela imagem, aquele momento exato, mudaria sua vida para sempre. Ele não sabia que aquele momento marcaria o início de uma profunda transformação, que ele passaria da fragilidade de um jovem garoto para a determinação de um homem. Seus punhos cerrados balançavam levemente ao lado do corpo, marcando o ritmo com uma raiva inexprimível. Seu olhar caiu sobre o oficial e, num piscar de olhos, uma nova força nasceu dentro dele. Pura raiva. Uma raiva que ele nunca conheceu. Ele sentiu como se uma parte de si mesmo, uma parte de sua dignidade, tivesse sido pisoteada, e ele não podia, não queria deixar isso de lado. Ele se aproximou do policial, cada passo carregado de uma raiva que ele não conseguia mais conter. Ele nem tinha pensado no que estava fazendo. Foi instintivo, como uma reação animal. Ele se posicionou na frente do policial, encarando-o, com o rosto determinado e os punhos cerrados com uma intensidade que ninguém, nem mesmo ele, poderia ter previsto. O oficial olhou para ele, com um sorriso de escárnio nos lábios. Ele se sentia superior, olhando para aquele garoto como se ele não fosse nada, uma criança negra que não tinha lugar naquele tipo de confronto. Aos seus olhos, Mike era apenas um peão, alguém a ser sacrificado, apenas mais uma vítima. Ele pensava que o menino era apenas uma daquelas crianças de rua, incapaz de entender as verdades do mundo. Mas Mike, com uma força interior que ele nem sabia que tinha, permaneceu ali, ereto, sem hesitar. Ele não tinha medo nem apreensão. Seu punho, carregado com toda a raiva que ele havia acumulado ao longo dos anos diante da opressão, atingiu o rosto do policial com tanta violência que o tempo pareceu parar. O golpe ecoou pelo ar como um raio atingindo a terra. A força do soco fez o policial cambalear, e ele caiu no chão, com o rosto inchado pelo impacto. Mike ficou ali, ofegante, sem noção do significado do que acabará de fazer. Ele atingiu o homem, é claro, mas mais do que isso, ele atingiu o sistema. Ele atacou a própria injustiça, aquela estrutura implacável que, todos os dias, reduzia vidas inteiras à dor e à submissão. Ao redor deles, as testemunhas, que até então permaneciam em silêncio, paralisadas pela cena violenta que observavam, começaram a reagir. Primeiro, um murmúrio, uma leve agitação. Depois vozes mais altas, alguns murmúrios de aprovação.
Pessoas que muitas vezes foram testemunhas silenciosas de violência semelhante não conseguiram deixar de ver nas ações de Mike algo maior. Não foi apenas um golpe em um policial. Foi um ato de rebelião contra anos de racismo, subjugação e silêncio. Foi uma declaração silenciosa, mas poderosa, de que nenhuma pessoa deveria aceitar ser desumanizada, reduzida a um mero ser obediente. Enquanto o policial grogue e humilhado tentava se levantar, gritando de raiva e indignação, o barulho na rua aumentava. Homens, mulheres, crianças, todos que tinham vindo para testemunhar a cena, começaram a se reunir em volta de Mike. Eles não vieram para lutar. Eles estavam lá porque sabiam. Eles sabiam que aquele momento não era apenas um ato isolado de violência. Foi um grito de revolta, um grito compartilhado por todos aqueles que estavam cansados de ver suas vidas destruídas, seus direitos pisoteados. Eles não precisavam de palavras. Eles viveram isso a vida toda. O policial, ferido e agora cercado pela multidão, levantou-se lentamente, tentando gritar contra o ataque. Mas sua voz se perdeu no barulho crescente. As testemunhas, aquelas que presenciaram tanta violência, mas muitas vezes permaneceram em silêncio, se fizeram ouvir. Palavras de apoio começaram a circular, murmúrios, sussurros de conforto e solidariedade. Mike ficou ali, estoico, com os punhos ainda cerrados, observando o policial, observando a cena se desenrolar ao seu redor. Ele não tentou provocar a multidão, mas a verdade, a revolta contra a injustiça, tomou conta. A cena assumiu uma escala que ninguém poderia ter previsto. Os dias seguintes ao incidente foram marcados por uma intensidade que nenhum deles poderia ter previsto. Lorna, em sua dor e confusão, ficou devastada. Ela não pôde deixar de se lembrar da ternura com que criou Mike, da ideia de que a violência nunca deve ser enfrentada com violência. Ela se sentiu culpada, como se não tivesse ensinado a ele como se proteger de uma sociedade que não estava disposta a vê-lo como nada além de medo e desprezo. Horrorizada com a reviravolta dos acontecimentos, ela tentou fazê-lo entender que, embora o ataque do policial fosse um ato de rebelião justificável, ele não havia medido as consequências de seus atos. Ela o repreendeu, repreendendo-o por ter se deixado levar pela raiva. Mas, apesar do amor e da preocupação de sua mãe, Mike sabia que não havia agido apenas por raiva. Ele não tinha acabado de bater em um homem uniformizado. Ele havia atingido um símbolo, um sistema, uma opressão coletiva que continuava a esmagar seu povo, sua dignidade e sua humanidade. Foi uma decisão dolorosa, mas necessária, uma resposta instintiva a anos de humilhação e injustiça. Os ecos desse gesto corajoso se espalharam como fogo na noite. A comunidade do Brooklyn, já marcada por décadas de tensões com as autoridades, se levantou em um grito coletivo. Este grito, levado por aqueles que sofreram em silêncio por muito tempo, ressoou como um eco de esperança e revolta. O policial Johnson, cujo comportamento era apenas uma gota no oceano de frustrações, rapidamente se tornou a personificação da brutalidade policial. Jornais locais e nacionais, sensíveis à dinâmica de poder vigente, começaram a reportar o incidente, levantando questões de racismo sistêmico e violência policial. O que começou como uma briga de rua se transformou em um símbolo de resistência contra uma sociedade que reprimia injustamente os mais vulneráveis. Mas essa revolta não ficou sem consequências. O promotor, sob pressão das autoridades e em um esforço para acalmar as tensões crescentes, exigiu que Mike fosse julgado por agredir um policial. A máquina judiciária foi posta em movimento com velocidade glacial. Mike se viu diante de uma batalha jurídica que se tornaria muito mais do que apenas um caso de legítima defesa. Isso se tornaria um teste de seu caráter, sua determinação e sua fé na justiça. A imprensa enlouqueceu. As manchetes de jornais sobre a violência gratuita de um jovem contra um policial mal mascararam as reais questões subjacentes sobre o racismo institucionalizado e o abuso de poder. Mike sabia que esse julgamento, embora pessoalmente significativo para ele, também representava uma luta para todos aqueles que viveram na sombra da injustiça, anos sendo vítimas de brutalidade sem nunca conseguirem se defender. Mas Mike não se deixou desanimar. A cada nova rodada do julgamento, ele sentia a pressão aumentando. Mas ele se lembrou do motivo pelo qual estava lutando. Não era somente pela sua própria liberdade, mas pela de sua mãe, pela de sua comunidade, por todos aqueles que foram oprimidos, ignorados e desconsiderados na raiva silenciosa da sociedade. No fundo, ele sabia que essa luta não era apenas legal.
Foi um ato de resistência. Ele lutou para que as vozes do invisível finalmente fossem ouvidas. No dia do julgamento, a atmosfera no tribunal estava pesada. Os advogados de defesa destacaram a brutalidade do policial, os inúmeros relatos de violência policial na mesma área e a forma como a sociedade em geral fez vista grossa a esses abusos. Eles mostraram que o incidente foi apenas o mais recente de uma longa série de violências infligidas por policiais como Johnson, uma violência sistemática que desumanizou uma comunidade inteira. Mas o que realmente se destacou naquele dia foi o apelo do próprio Mike. Quando ele se levantou, sozinho, diante de uma audiência cativa e do juiz impassível, ele não procurou justificar seu ato com raiva cega. Em vez disso, com calma e serenidade, ele falou sobre a dor de sua mãe, a humilhação que ela sofreu, o sofrimento de sua comunidade e a frustração acumulada ao longo de anos de injustiça. O que eu fiz não foi vingança, disse ele, não foi um ato gratuito. Foi uma resposta. Uma resposta a décadas de violência. Uma resposta a um sistema que nos ensinou a ficar em silêncio e a nos submeter. Suas palavras, carregadas de verdade, atingiram o público como um trovão. Não foi apenas uma defesa legal. Foi um chamado à consciência coletiva. Ele explicou que esse ato de revolta, embora doloroso, tinha um significado mais profundo, que era um símbolo para aqueles que nunca tiveram coragem ou meios para se defender. Quando o veredito foi divulgado, a absolvição de Mike foi recebida com surpresa coletiva no tribunal. Mas para ele, essa vitória legal era menos importante do que o impacto que ela teria na sociedade. Ele entendeu naquele momento que o verdadeiro campo de batalha não estava nos tribunais. Estava nas ruas, nos corações e mentes das pessoas. O que ele fez não foi apenas resistência. Foi um chamado para transformação. A verdadeira batalha não foi vencida apenas por meio de julgamentos e veredictos. Ela foi conquistada na maneira como as pessoas entendiam, sentiam e agiam diante da injustiça. Ele sabia que naquele dia, ao levantar o punho, não havia conquistado apenas sua própria liberdade. Ele acendeu uma chama no coração de sua comunidade, uma chama que nunca se apagaria. O punho que ele ergueu, além da raiva, tornou-se um símbolo de justiça. Um símbolo do que significava se levantar contra o medo, contra a injustiça e contra aqueles que pensavam que poderiam destruir os sonhos e as vidas dos outros.